Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história. E que história! Uma trama complexa que mistura amor, traição e reencarnação, onde uma tragédia do passado ameaça se repetir e colocar à prova a força do perdão. Uma narrativa que nos faz pensar: será que dá mesmo para consertar os erros de uma vida passada? Para a gente entender bem essa trama toda, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente olha para um problema que está acontecendo agora. Depois, a gente volta no tempo para entender a tragédia que deu origem a tudo. E, por fim, vamos ver como todos esses fios se conectam numa resolução surpreendente. Olha, a história começa de um jeito que parece até comum. Leonardo, um estagiário que costuma ser super alegre, de repente aparece quieto, preocupado. Mas o motivo dessa angústia não é um problema qualquer do dia a dia. É um drama que, na verdade, vem de muito, muito tempo atrás. E o problema dele não é qualquer coisa, não. Ele conta que Elisa e Ranulfo, que são duas almas ligadas a ele, tinham prometido se casar nesta vida para que ele pudesse nascer como filho deles. Só que o pai da Elisa está se metendo, colocando em risco a segunda chance, talvez a última, que todos eles têm para acertar as contas. E para entender por que essa segunda chance é tão importante, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para o coração do problema, para uma vida passada que foi marcada por uma tragédia imensa. É lá que o nó dessa história foi amarrado. Esse resumo aqui é a chave de tudo. O que a gente está vendo é basicamente uma dívida kármica. Pensa assim, uma confusão enorme criada há mais de um século e que agora a conta chegou para todo mundo pagar. Era aquele clássico triângulo amoroso, sabe? Só que as consequências aqui foram catastróficas. O Leonardo, cego de ciúmes, descobriu que a Elisa e o Ranulfo iam fugir para ficar juntos. E o que ele fez? Num ato de puro despeito, ele foi correndo contar tudo pro pai dela, o senhor Orlando, um homem rico e extremamente controlador. E essa frase do pai dela, do senhor Orlando, diz tudo, né? Era uma mistura de fúria com orgulho ferido. Para ele, a honra da família era mais importante que qualquer coisa. A filha fugir com qualquer um? Inaceitável. A partir daí, gente, foi uma tragédia em cima da outra. Uma única traição desencadeou um efeito dominó terrível. O senhor Orlando mata o Ranulfo na frente da Elisa. Ela, em choque, para de falar. O Leonardo, roído pela culpa, confessa o que fez. E ela, antes de morrer, joga uma maldição nele. No fim, todos os quatro morrem, um de cada vez, presos nesse ciclo de dor. E é aqui, nesse momento, que a tragédia se sela de vez. A maldição da Elisa. Essas palavras não foram só um desabafo. Elas criaram um laço, um vínculo negativo tão forte que prendeu a alma de todos eles até que essa dívida fosse finalmente resolvida. Ok, entendido o passado trágico, vamos ver como essas mesmas almas voltaram para o presente. Os papéis mudaram um pouco, mas as dívidas? As dívidas continuam as mesmas. Olha que interessante a jornada de cada um. O Leonardo, que foi o traidor ciumento, hoje é quem tenta unir todo mundo buscando a reconciliação. O senhor Orlando ainda é esse pai controlador, mas agora a gente entende que vem de um amor protetor, mesmo que todo torto. E a Elisa e o Ranulfo voltam para viver esse amor de novo, mas quem sabe com um final diferente dessa vez. Então, voltando para os dias de hoje, o palco está montado de novo. A grande questão que fica no ar é, será que eles vão conseguir quebrar esse padrão? Ou a história vai se repetir? E não é que o padrão começa a se repetir, é de arrepiar. O senhor Orlando, de novo, não aprova o relacionamento, ele vai lá, investiga a vida do Ranulfo e descobre que o rapaz foi preso quando era mais novo. E o que ele faz? Usa essa informação para chantagear o Ranulfo e forçar ele a se afastar da Elisa. Essa ameaça é o puro suco do que foi o senhor Orlando no passado, né? Usando o poder e o controle para conseguir o que quer. A grande diferença é que, dessa vez, não está em jogo só um romance. O que está em jogo é a chance de reconciliação de quatro almas. Então pronto, o casal está separado de novo. Parece que a tragédia vai acontecer mais uma vez, certo? Bom, não exatamente, porque dessa vez tem uma ajuda extra. Amigos do plano espiritual decidem intervir para tentar evitar o pior. E no meio dessa ajuda espiritual, acontece uma coisa totalmente inesperada. Outro espírito, chamado Rui, é chamado para ajudar, e quando ele vê a Ângela, a mãe do Leonardo, ele fica pálido. Essa reação revela mais uma camada nessa história, mostrando que essa teia de relações é ainda mais complexa do que a gente imaginava. E aí vem a confissão, um momento de uma emoção gigantesca. O Rui revela que ele é o pai do Leonardo, um pai que abandonou a Ângela quando ela estava grávida.
Esse perdão que acontece ali entre um pai e um filho que nunca se conheceram se torna um catalisador, sabe? Mostra o poder que a reconciliação tem para destravar todo o resto. Então a gente começa a entender os grandes temas dessa história, né? Fica muito claro que o perdão é a única chave para quebrar esses ciclos de dor. A reencarnação aparece como essa segunda chance para a gente aprender e, no fim das contas, a redenção só vem através do amor, a única força capaz de curar as feridas do passado. Com essa nova energia, com esse apoio, os personagens finalmente ganham força para encarar o passado de frente, mas, dessa vez, com a clara intenção de escrever um final diferente. E é aqui que a gente vê a grande virada. Ao invés de fugir, o Ranulfo volta. E a Elisa revela uma coisa fundamental. Ela já sabia do passado dele e já tinha perdoado. E isso é crescimento. Ela quebra o ciclo de segredos e mentiras que causou a tragédia da primeira vez. Essa comparação aqui é fantástica. Mostra o poder da segunda chance na prática. No passado, o confronto com o pai levou à morte e à tragédia. Agora, o mesmo confronto se transforma num momento de união, de honestidade e de força para o casal. Corta para 1 ano depois. Aquele ciclo de dor e vingança finalmente é quebrado. Agora, o que existe é reconciliação e felicidade. A Elisa e o Ranulfo se casam, o Sr. Orlando aceita a união e até o Ranulfo faz as pazes com o próprio pai. E para fechar o ciclo de forma perfeita, temos o Leonardo. Ele, que começou toda a tragédia, agora se prepara para nascer como o filho amado do casal que ele um dia ajudou a separar. É o ponto final mais bonito que essa história de perdão poderia ter. No fim, a história deixa a gente com uma reflexão muito forte. Ela sugere que, não importa o tamanho dos erros do passado, a oportunidade de perdoar, de crescer e de se redimir está sempre ao nosso alcance. A oportunidade está sempre lá, esperando que a gente tenha a coragem de fazer diferente.